Bom dia! Que a paz de Deus esteja na vida de cada um de vocês. É um prazer poder estar aqui de manhã e aproveitando que você está de pé, eu vou pedir para que aquele que puder, se quiser abrir a Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 6, alguns versos a seguir. Geralmente eu falo 3 vezes, porque quando eu falo segundo livro de Samuel, você vai, o segundo livro de Samuel, mas qual é o capítulo 6? Bom, pegou a segunda vez. Verso 1 em diante. Então, a gente, às vezes, a nossa mente, ela capta por partes. A gente capta uma informação, depois a segunda, e às vezes, quando a gente repete, a gente aprende por repetição. Então, vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, alguns versos a seguir. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é Buscando a direção de quem sabe o caminho. Buscando a direção de quem sabe o caminho. Diz a palavra de Deus assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, e sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos e de seus servos, como um sem vergonha. Olha o que a mulher falou para o rei, né? Como um sem vergonha se descobre como qualquer dos vadios. Disse Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais me humilharei aos meus olhos das servas de quem falasse, e delas serei honrados. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode se assentar. Glória a Deus.
eu li um pouquinho o texto inteiro para você entender a história. Então aqui fala exatamente de Davi. Ele queria trazer a arca de Deus próximo a si. E o que significava essa arca de Deus? A arca de Deus significava trazer a presença de Deus junto a si. Então, quando você vai viajar, por exemplo, todos nós já fomos viajar por um caminho que não conhecíamos. Então, imagine que não tivesse GPS. Então, o que você faz quando vai viajar para uma cidade, para um lugar onde não conhece? Você pergunta para quem sabe o caminho, não é verdade? Onde fica tal cidade? Você passa por tal cidade, vai encontrar tal ponto de referência, aí chega tal trevo, você vira à direita, vira à esquerda ou segue em frente. Então, você pergunta para quem sabe o caminho, senão o que acontece? Você acaba se perdendo. Hoje, nós temos um GPS, aplicativos como Waze, Google Maps e outros aí, que quando você coloca o destino, ele te leva basicamente lá. Mas praticamente todos nós já fomos traídos por esses aplicativos. Às vezes ele indica o caminho, mas às vezes a gente passa por caminhos de estrada de barro. Enfim, dependendo da configuração que você coloca ali no aplicativo, você passa por caminhos difíceis. Eu lembro que uma vez que eu vim do Paraguai para cá, e eu coloquei, e eu não percebi que o aplicativo, ele tinha colocado para não passar para o pedágio, né? Então, de repente, eu entrei por um lado, entrei por outro, eu disse, nossa, né? Então, talvez eu preferiria ter pagado o pedágio e vindo pela 101, mas ele entrou para cá, entrou para lá, enfim, demorei um monte, mas depois que eu fui perceber que na configuração do meu aplicativo estava para não pagar pedágio, não é? Então, olha só, às vezes, quando a gente não sabe o caminho, a gente passa por momentos difíceis, porque a gente não sabe. E é por isso que é importante a gente conhecer o caminho. E a Bíblia fala de caminhos, e o único caminho é Jesus. Mas a história que eu estou contando foi justamente um momento em que Israel viveu, em que Davi assume o trono. E a primeira coisa que ele queria fazer era trazer a presença de Deus para governar com ele aquela nação. E se perguntar para mim, se perguntar para você, é justo trazer a arca de Deus? É justo trazer a presença de Deus? Qualquer um de nós diria sim, é justo. Mas o problema não era trazer a arca de Deus, não era trazer Deus para Jerusalém. O problema é que como trazer essa arca? E isso ele não perguntou. Davi perguntou para os seus militares, perguntou para o povo, perguntou até para os seus amigos, só que ele esqueceu de uma coisa, de perguntar para o dono da arca como era para trazer essa arca. E a gente vai aprender algumas lições importantes nesse texto. Glória a Deus. Então, nós percebemos, muitas vezes, que quando a gente vem para a igreja, quando vem para alguma situação que a gente percebe que é Deus que vai estar no comando, a gente fica feliz. Só que uma das coisas importantes é como é o processo de Deus. Todo projeto tem um processo. Então o processo, se eu não sei o processo inteiro, às vezes eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. E o como nunca é como eu acho, o que eu penso. É como a palavra diz. Muitas vezes, lá em casa, eu e minha esposa, às vezes vamos dizer, vamos a tal lugar, ou vamos fazer isso. Aí eu digo assim, ou eu digo, ou ela diz, eu não estou com vontade. Mas aí eu já paro essa pergunta e eu digo assim, mas o que importa é fazer o que eu tenho vontade ou o que é certo? É o que é certo. Então, às vezes, nem sempre você tem vontade de fazer algumas coisas. Fala sério, às vezes, você sabe que deve ir para a academia, vamos dar um exemplo, mas não dá vontade. Mas é certo para o corpo, né? Se você for só quando tem vontade, para trabalhar. Se a gente fosse só para trabalhar quando tem vontade, coitado dos patrões, né? Misericórdia, né? Não, eu acho que uma vez por semana tá bom, ainda quero férias, né? Mas então o que acontece? Então,
a gente não faz o que tem vontade, a gente faz o que é certo. E com a palavra de Deus é igual. E parece que eu vejo essa festa, gente, Davi super alegre, Alan, super alegre, e nós vamos trazer a arca. Agora sim, esse governo que eu vou fazer vai ser diferente, porque eu vou trazer Deus para a nação de Israel. E ele prepara um carro novo, prepara bois, prepara uma festa, o povo todo alegre. E eles começam a subir para Jerusalém, porque diz ali que eles subiam com a arca. E trouxeram, e colocaram os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, que eram provavelmente amigões de Davi. Então, vocês são meus amigos, eu vou dar essa honra para vocês levar a arca. Olha só, assim estava toda aquela situação. E de repente, eles subindo, os bois tropeçaram. E Uzá, que estava atrás, percebeu que a arca poderia cair, pendeu, e ele foi segurar a arca. E não era uma boa intenção? Claro que era. Mas tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. A intenção, o motivo, nem sempre é maior do que a palavra. O que é certo é certo. Ah, mas eu não tinha essa intenção. Verdade, talvez você não tinha. Mas muitas vezes quando alguém mata alguém sem intenção, ele também é condenado. Não por crime doloso, mas culposo. Ele teve culpa. Ele não tinha intenção, mas teve culpa. É diferente. Para quem estuda a parte jurídica, é assim que funciona. Existe o crime doloso e o crime culposo. Eu não tinha intenção, mas tive culpa. Eu não quis fazer isso propositalmente, mas aconteceu. Então a culpa também é paga, tem consequência. E Uzá morre por tocar na glória de Deus. E você pode pensar, poxa, mas será que Deus não viu o coração dele? Ele não fez por mal. Poderia questionarmos assim: que Deus é esse que mata? Bom, só que em Números, nós vimos, se nós lermos a palavra de Números, diz assim, que a arca de Deus significava santidade de Deus. Então, para a arca ser carregada, ela tinha uns varais, que eram umas tiras de madeira. A arca tinha umas argolas, e os sacerdotes carregavam ela nas costas. Colocavam aquela no ombro, a arca no meio, 2 na frente e 2 atrás, e eles iam andando assim, com a arca. Esse era o jeito, porque com a presença de Deus, é o sacerdote que tem que carregar a presença de Deus, aleluia. Não se coloca carros de bois, era o que os filisteus faziam, as nações faziam, eles pegavam os seus deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de ferro, eles colocavam em cima de um carro de boi, e iam guerrear. Era o que as nações pagãs faziam. Mas com Deus tudo é diferente. Deus não faz o que todo mundo faz. Deus faz o que a palavra dele diz. Então a gente vai aprender algumas coisas hoje sobre direção de Deus. Primeiro, a gente entende que houve um começo errado. Davi, como eu falei antes, consultou apenas o povo. As pessoas importantes, os seus amigos. Ok, bacana, vamos lá, é a presença de Deus, é justo. Só que ele não consultou o dono da arca, que era Deus, que é a palavra de Deus. Então o que aconteceu? Essa tragédia. Às vezes acontecem tragédias, por quê? Porque a gente faz o que o nosso coração deseja. Ah, Deus colocou no meu coração. A gente tem esse hábito de falar assim. Bom, em primeiro lugar, será que foi Deus mesmo? É um desejo meu. Eu tenho que perguntar. A gente vai aprender, logo em seguida, os 5 P's para seguir a direção de Deus. Os 5 P's para você gravar. Tem 5 detalhes. Quando você quer pegar a direção de Deus, se não tiver no crivo desses 5 P's, né, que eu vou passar logo em seguida, você vai entender que não é de Deus. Se passar pelos crivos dos 5 P's, pode seguir que é de Deus. Glória a Deus. Então, ele não consultou o dono da arca. É como aquele jovem rico. Ele chegou e disse: mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Que pergunta dura, né? Porque diz ele que ele tinha seguido todos os mandamentos. Pergunto para mim e pergunto para você: será que você tem seguido todos os mandamentos? Aquele jovem disse que tinha, só que o coração dele estava mais nesse mundo do que no mundo celestial. E aquilo tirava, ele poderia ter sido um apóstolo, um discípulo de Deus, de Jesus. Ele tinha ministério, Deus tinha propósito com ele, só que ele
preferiu administrar os seus bens. Deus não quer que você venda tudo e siga e viva pobre, seja um franciscano, como se diz ali, às vezes, ou alguma coisa assim. Deus sim quer que você viva bem, Deus quer te abençoar. Porém, o que Deus quer que você faça? Que realmente coloque Deus em primeiro lugar. Então, houve um começo errado. Davi confiou mais nas pessoas do que em Deus na sua palavra. Queria trazer a arca com pressa. Provavelmente Davi pensou, poxa, a arca está aí, fora de Jerusalém, fora do reino, quase 70 anos, porque estava 40 anos no reino de Saul, e mais 30 lá, quando os filisteus roubaram a arca. Então eram quase 70 anos a arca fora do lugar onde deveria estar. Então Davi pensou, não, vamos trazer agora, já. Você já viu que às vezes nós somos precipitados, ansiosos? Às vezes a gente quer para agora. Eu aprendi um negócio, uma coisa interessante, eu quero passar para vocês. Quem vive muito no passado entra em depressão. Não é verdade? A pessoa está sempre no passado. Ela não sai de lá, ela entra em depressão. Por quê? Porque ela começa a lembrar do seu passado e parece que não consegue avançar. Quem vive só no presente vive estressado. Não tem que fazer isso. Está sempre estressado. E quem vive no futuro está ansioso. Nem aconteceu, já está pensando lá. Então, às vezes, a gente precisa administrar isso. A gente tem que ser inteligente. E daí o que acontece? Ele queria fazer isso com pressa, estavam ansiosos. E a precipitação, muitas vezes, causa tragédia. Às vezes, uma ultrapassagem antes do tempo não mata uma pessoa, não mata uma família, é precipitação. Às vezes, você dá uma moto para alguém antes de fazer a carteira, vai lá e leva uma multa. Às vezes você quer antecipar o tempo de Deus. Então, com Deus, Ele tem o seu tempo. Nós temos o nosso. Deus tem o tempo dele. Então, a Bíblia era muito clara. Como eu falei antes, tinha em Números, capítulo 4 ali, como deveria ser carregada a arca. E eles sentaram com carros de boi. E não levaram a santidade de Deus a sério. Usar, não fez por mal. Ele apenas tentou segurar a arca. Mas todos em Israel sabiam, pelo menos deveriam saber, os sacerdotes, aqueles que conheciam a lei, que a arca era onde tinha a presença de Deus. Tanto é que o sacerdote, ele entrava uma vez por ano diante do Santo dos Santos na arca, e ele tinha que estar limpo, ele tinha que ter se purificado para orar pelos seus pecados e os pecados da nação, porque Deus queria que ele fosse tratado com reverência, como um Deus santo, não como qualquer outro Deus da época que existia. Então ninguém tocava na arca, mas Uzá tocou. Ele se preocupou mais com o móvel do que com a santidade de Deus. E às vezes a gente se preocupa mais com as coisas do que com as pessoas. A gente se preocupa mais com a obra de Deus do que com o próprio Deus. A gente quer fazer com as nossas mãos. E o que aconteceu? Ele acabou, infelizmente, vindo a óbito, morreu por tentar segurar. E Davi aprendeu alguma coisa, que a obra de Deus não se faz com pressa, e que as coisas de Deus, elas não são do jeito que eu quero, que eu penso, que eu acho, mas Ele é sempre na sua palavra. Deus já deixou tudo aqui. Se você lê a Bíblia, está tudo aqui, como se relacionar com marido e mulher, como é que deve ser um casamento, como deve educar os filhos, como tratar os amigos, como tratar os inimigos, enfim, tudo que você precisa saber está nesse manual. Mas nós não lemos. É como a gente compra um móvel rapidamente e não lê o manual. Quem é que tem pressa de... Não, já vou instalar. A gente quer ligar uma TV, quer ligar uma máquina, mas não olha o manual. E ali está exatamente as instruções, é mais ou menos isso. Então, esses homens tomaram decisões sem pensar na vontade do Senhor. Estavam mais preocupados com as suas vontades do que com a vontade de Deus. Então começaram errado. E quando a gente começa errado uma coisa, a gente precisa aprender os erros. A gente precisa entender o que deu errado. A culpa nunca vai ser de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que faz, sabe o teu futuro, sabe o meu futuro. Se você está aqui hoje, é porque Deus teve um plano para você estar aqui hoje. Você visitante, talvez, que nunca visitou a Igreja Calvário, está aqui, mas eu vou lá porque eu vou apenas apresentar uma criança,
Não, sabe o que Deus está falando aqui? Ó? Que Deus, Ele tem um plano com você hoje. Ele quer falar no teu coração. E como é que Deus fala no coração? É através da palavra de Deus. Você começa a ser convencido. Diz, nossa, é verdade. Sabe de uma coisa? Eu sei que é certo, mas eu não faço. Eu só fico na vontade e não tenho força de vontade. Mas eu preciso, se eu quero fazer a coisa certa, eu preciso não olhar as minhas vontades, mas eu tenho que fazer o que é certo. Não é verdade? Então, líderes também erram. Davi errou. Ele estava com pressa. Líderes erram. Não existe líder perfeito. O que é perfeito é Deus. Então, muitas vezes, a gente se estribar num líder, num homem, ele vai errar, ele vai te decepcionar. Pessoas nos decepcionam. Pessoas nos traem. Por quê? Porque pessoas são falíveis. Elas são imperfeitas. Mas Jesus nunca nos trai. E não é uma... Eu poderia dizer assim, não, eu não vou mais para a igreja, porque, olha, eu fui na igreja e me fizeram tal coisa, me chamaram tal coisa. Bom, talvez você tenha uma desculpa para não ir para a igreja, é verdade. Mas eu quero ver você dizer essa desculpa o dia que você estiver diante de Jesus. Aí Jesus vai dizer para você assim, ok. Bom, então eu poderia dizer o seguinte, eu também não ia morrer na cruz, porque Judas me traiu, era meu amigo. Eu vou desistir do projeto para te salvar. Mas eu não, eu fui até o fim. Então, não existe desculpa para você não servir a Deus. Existe desculpa para você, mas não para Deus. Então, é importante a gente entender que a gente precisa aprender com os erros. E o que parece certo, nem sempre é. Se você olhar, como eu falei antes, parecia tudo certo. Estava tudo no caminho, era para fazer isso. Mas, às vezes, a consequência é séria. Então, a gente precisa entender que é tudo pela palavra de Deus. Acima de qualquer coisa é a palavra. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. E devemos respeitar sempre a autoridade de Deus. Davi e provavelmente Uzá conheciam a palavra de Deus. Só que eles acharam, isso não tem nada a ver, rapidinho, porque Deus, esse não tem nada a ver, é o que cuida. Deus nunca muda a sua palavra por sua causa. Ele muda você pela palavra, mas não muda a palavra por sua causa. Então o que acontece? A palavra, ela pode ver, uma hora dizem que correr é melhor, outra hora diz que caminhar é melhor, outra hora diz que fazer exercício assim é melhor, ou fazer assado é melhor. As verdades mudam, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Então, hoje eu quero ser rápido, nós temos a apresentação. E agora o que importa? Como, então, discernir a vontade de Deus? Como buscar a Deus? A primeira coisa que você precisa entender é a palavra, é que se o que você está fazendo ou vai fazer, ou pensa em fazer, está alinhado com a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo assim. A pessoa me traiu, me fez isso, eu não quero mais nem olhar para ela, não falo mais com ela. Você tem motivos, às vezes a pessoa não foi justa com você. Mas o que a palavra diz sobre isso? Quando for possível, tende paz com seus inimigos. Quando te baterem numa face, dá outra. Se te obrigarem a uma milha, caminha duas. Outro dia, eu até contei isso na célula que a gente ministra. Lá na empresa a gente implantou algumas normas, e quando a gente implanta algumas normas, sempre gera desconforto, porque quando muda, ninguém quer fazer do jeito. Sempre foi assim. Então, a gente pediu para o pessoal, todo mundo guardar os seus capacetes nos vestiários e trancá-los, e guardar as bicicletas, colocar um cadeado. É uma coisa simples, na verdade a gente estava só pedindo para cada um cuidar do seu bem. Né? Por quê? Porque a gente tem uma vigilância durante o dia e à noite são câmeras ali e tal lá. Então pediu para nos ajudar a cuidar do bem. E teve um rapaz que disse assim, não, eu não vou colocar porque a empresa tem que fazer isso e cuidar. E eu quero ver eles colocar. Só se a empresa me der o cadeado, eu não vou comprar. Ele disse. Eu poderia usar a minha autoridade que eu tenho lá na empresa e dizer, não, a norma é o seguinte, então se você não usar, você vai ser punido, vai sofrer as consequências. Poderia, não poderia?
eu estaria certo, não estaria? Só que poderia, o que acontece? Essa pessoa talvez ia ficar brava comigo, eu estaria agindo como chefe, mas não como pastor. E o que é mais importante na minha vida? O chefe ou o pastor? E eu perguntei ao Espírito Santo, o que eu devo fazer? E eu fui lá, comprei um cadeado no meu bolso, não pedi para a empresa. Fui lá, cheguei para esse rapaz, e eu disse, fulano, você sabe, eu sabia que ele tinha falado mal de mim e tal, e você sabe que nós somos amigos, sabe o que eu te considero? Você trabalha aqui há quase 20 anos nessa empresa, e eu também. Eu disse assim, qual foi a vez que a gente brigou? Ele disse, nenhuma vez. Qual foi a vez que nós tivemos uma desavença? Ele disse, nenhuma vez. Eu disse, quanto vale a nossa amizade? Tem algum preço? Ele disse, não tem preço. Ele disse, se eu te desse um presente, tu aceitaria? Aí ele disse, aceito, né? O que tu vais me dar? Eu disse, eu vou te dar um cadeado. Ele me olhou assim atravessado. Ele disse, isso não é a empresa que te deu, eu te dei. Sabe por quê? Porque amigo, eu poderia usar minha autoridade ali na empresa e te punir. Aí tu ia ficar bravo comigo, eu ia perder a tua amizade. Tu ia dizer, não, ele está pegando no meu pé e tal. E assim, e se a gente quer ser feliz, não, a gente está certo. Se você quer estar sempre certo, você nunca vai estar sendo feliz. Então esquece quem está certo e quem está errado. Se a empresa colocou essa norma, eu te dou isso aqui, eu só vou pedir para te colocar, né? Isso não foi a empresa que te deu, fui eu que te dei. Porque, né, para mim o que mais importa é a tua amizade. Ele pegou, ele me abraçou, né? E colocou, tudo certo. Mas a gente não percebe que as pessoas estão observando a gente. Depois veio uma moça que trabalha comigo, ela disse, olha, hoje você me deu uma lição. Eu disse, mas o que eu fiz? Porque se fosse eu já ia mandar embora, que não sei o quê. Então às vezes nós complicamos. O que acontece? Às vezes a gente pode ganhar as pessoas com gesto. Não sou perfeito não, eu erro bastante. Mas nessa ali Deus deu graça para eu ser feliz, assertivo. Então às vezes você deve perguntar para quem manda na tua vida, se é que manda, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Então é importante a gente saber ter discernimento. Então tudo, primeiro item é os 5 P's. Para você saber que você está andando certo. Está na palavra? Está de acordo com a palavra? Ok, continua. É de Deus? Tá. Segundo P, traz paz ou vai trazer confusão? Vamos imaginar que eu usasse a minha autoridade lá. Eu ia gerar uma confusão. Não ia trazer paz. Então, eu consegui ser pela palavra, fui assertivo, eu trouxe paz, né? Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 33 que Deus é Deus de paz, não de confusão. Se o que você for fazer vai gerar mais confusão, cuidado. Talvez não seja de Deus. Então, o primeiro crivo é a palavra. Segundo crivo, para você saber se está fazendo a coisa certa, tem que trazer paz. Vai promover paz. Terceiro crivo, tem que ter provisão. Deus vai te dar provisão para fazer. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. Tem que ter provisão. Espere a provisão de Deus. Creia em Deus. Se Deus falou, Ele vai prover. Se foi Deus que falou, vai prover. Se não foi, às vezes é do teu coração e eu me quebro, porque eu quero fazer do meu jeito. Porque eu quero trocar de casa, eu quero fazer isso. Mas Deus não falou, é porque eu quero. Daí às vezes eu me endivido todo, me atrapalho todo. Né? Por quê? Porque não houve a provisão. Então, faça um voto com Deus, Senhor, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, mas Senhor, me dá sinal. Me dá um sinal. Se for para mim trocar esse carro, essa casa, eu vou fazer isso. Eu vou dar um exemplo quando eu comprei a nossa casa, nosso apartamento. A gente foi lá, procurou, e de repente a gente achou um apartamento de 3 quartos no centro. E na época, hoje está aqui o Gilberto, que ele é corretor, ele sabe muito. Na época era mais ou menos para lá de 300 mil cada apartamento, de 3 quartos. E daí aquele apartamento que o corretor me trouxe era 275 mil na época. Tinha 3 quartos. Só que quando eu e minha esposa fomos lá, eu não gostei. Com todo o respeito a gostos, né? Porque gosto é gosto, até mau gosto é gosto, né? Dizem, né? Mas enfim, falando de mim, pode ser até que você goste, então me perdoe já. Quando nós chegamos naquele apartamento, era todo pintado de verde, eu me senti no hospital, né? Por dentro, todo de verde. Eu disse para minha esposa, não gostei.
uns pisos antigos, mas ao mesmo tempo, eu olhei para minha esposa e disse, espera aí, mas ele tem a configuração que a gente quer. E se nós pintarmos, colocarmos um branco no teto, né, um branco gelo nas paredes, a gente trocar esses pisos, reformar os banheiros, olha, vai ficar show, né? Aí eu disse assim, olha, eu não consigo, eu posso pagar até 245. E ele não quis fazer. Eu disse, tá bom, então não é de Deus. E deixei. Passou-se uma semana, eu acho, foi, né, querido, umas 10 dias, não sei. O rapaz me procurou. Não, por esse preço pode ser. Então, eu calculei a reforma, mais ou menos, que eu queria fazer, para chegar naquele preço. E gastamos 22 mil de reforma naquela época, e deixamos o apartamento que a gente quer. Então, quando é de Deus, Ele vai gerar provisão para você. Às vezes as coisas se apresentam de um jeito que parece não ser para ti. Mas espera aí, pensa um pouco. Às vezes a tua mão lá muda tudo. Então, quando é de Deus, e Deus nos colocou, a gente é muito feliz lá, graças a Deus, é tudo pertinho, aqui pertinho da igreja, pertinho de tudo. Então, o que acontece? Eu sempre valorizo o imóvel. Então, às vezes, o primeiro P é palavra, o segundo P tem que trazer paz, o terceiro P tem que trazer provisão. Ali eu podia pagar, né? Terceiro, é um propósito. Para quem me conhece, está aqui o meu cunhado, que é o pastor Pedro, eu sempre disse que eu queria morar na área central, a minha esposa também sabe disso. Então era um propósito meu morar ali. Por quê? Porque eu queria estar perto de tudo. Então ela configurou com o propósito. Então, se você percebe qual é o teu propósito, eu quero ser isso. Então você tem um sonho, dá sentido à tua vida. Então se está de acordo com o teu propósito, com aquilo que você sonha para a tua vida, então é de Deus também. Então a palavra é a paz, traz provisão e traz um propósito. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o último, né, e mais importante, mais importante não, mas eu penso que é um dos itens que também vai nortear, você tem que ter paixão, ou amor, né? Então é a paixão, é palavra. Vai trazer, o que é de Deus vai estar de acordo com a palavra, vai trazer paz, vai te dar provisão, vai te dar um propósito de vida e vai gerar uma paixão no teu coração, um sentido. Vai deixar você feliz, né? A direção de Deus, por exemplo, quando a gente vem pregar aqui, né? Para você que nunca veio aqui na igreja, nunca me ouviu falar, antes de eu trazer a minha primeira mensagem, eu escrevi 142 sermões. 142 mensagens, e nunca ninguém tinha me chamado para pregar, porque eu me via aqui em cima, Alan, eu me via, a gente fez teologia junto, eu e o Alan, né, e daí, eu me via, mas eu não estava preocupado que eles não me viam, eu sabia que Deus via, e Deus sempre coloca a gente no momento certo, e a maioria dessas mensagens eu já preguei, algumas ainda faltam lá, está lá, daqui a pouco a gente prega, então eu escrevia, então traz paixão, você se sente bem. Então, tudo que é de Deus vai te fazer feliz. Vai te dar um sentido para a vida. Então, vou resumir para você nunca mais esquecer. 5 P's para a direção de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra. Se estiver fora da palavra, já para. Não é de Deus. Vai te trazer paz. Vai te trazer provisão, propósito e paixão. Amor pelas coisas. É como se fosse uma causa. Causa de vida. Quando a gente tem uma causa, a gente luta por essa causa, né? Então, queridos, e assim são as coisas de Deus. Estamos terminando. Quando os sacerdotes se moviam em unidade, Deus chegava mais perto do povo. Quando os sacerdotes começam a orar, se movimentar em unidade, Deus ele traz a presença mais perto. Então, se você está em dúvida em algum projeto seu, use os 5 P's: palavra, propósito, provisão e paixão. Se fugir de um desses, ore um pouco mais. E para terminar, eu já vou te convidar para ficar de pé. Pode se levantar. Se Deus falou sim, faça. Você pediu uma confirmação, orou para Deus. Deus confirmou com um sinal. Amém. Se Deus falou não, não adianta insistir. Se Deus não falou nada, espere. Ah, mas eu estou orando, Deus não falou nada. Então não faça nada, não se mova.
eu estou pedindo uma resposta e não devo resposta. Então não faça nada. Continue, não faça, não avance nesse projeto. Se Deus não falou, não faça. Básico. Deus falou sim, confirmou na sua palavra, amém. Deus não falou não, não faça. Deus não falou, espere. Tá? Eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração. Nós estamos vivendo um momento que todos sabem, um momento político tenso, né? Eu não vim aqui falar de política, eu vim aqui falar dos planos e dos propósitos de Deus, acima de qualquer coisa. Mas a gente sabe que isso traz uma incerteza para o nosso povo. E Deus não é Deus de dúvida. Deus não opera. Deus é um Deus de fé. Tudo que gera dúvida não é de Deus. Diz em Romanos 14. Deus é um Deus de fé. Deus, tudo se move pela fé. Pai, nós queremos orar por cada vida que está aqui, Senhor. Nós queremos orar também por aquelas pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Senhor, talvez pessoas que estão com medo. E a Bíblia fala que o medo também não é de Deus. A insegurança não é de Deus. O medo não é de Deus. A dúvida não é de Deus. Senhor, acima de qualquer circunstância está o Senhor. Aleluia. A tua palavra diz, Senhor, em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Só que muitas vezes, Senhor, nós esquecemos que essa palavra, só usamos esse versículo, mas essa palavra foi dada ao povo de Judá, quando era para eles se render para a Babilônia. Eles tinham que esperar um tempo para Deus trabalhar. Então Deus falou para eles esperarem um pouco, e depois Deus ia fazer a obra dele. Então, Senhor, que o nosso coração se acalme nesse momento turbulento. Eu oro para que cada vida aqui, Senhor, receba a paz de Deus, receba, Senhor, uma certeza interior no seu coração. Eu oro, Senhor, pela nossa nação, para que os planos de Deus sejam estabelecidos nessa nação. E eu creio no princípio de Gamaliel, Senhor. Gamaliel falou que tudo que é de Deus permanece, e o que não é de Deus se desfaz. Então, Pai, nós oramos em nome de Jesus, para aquilo que for de Deus permaneça, Pai, e tudo aquilo que não é de Deus se desfaça, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Teu governo seja estabelecido sobre nós, Senhor, porque acima de qualquer governo está o Teu governo, e a Tua palavra diz: ai daqueles que escarnecem ou que zombam do Senhor. Aleluia. Deus certamente recompensará cada um segundo as suas obras, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por casamentos. Eu oro, Senhor, aqui por vidas, Senhor, que talvez estão passando dificuldade, Pai. Senhor, se tem pessoas que precisam de cura, em nome de Jesus, toca agora, cura, Senhor. Se tem pessoas passando por problemas financeiros, problemas conjugais, Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão. Em nome de Jesus, começa a ministrar, Senhor, algo novo, Senhor. Porque o Deus meu Deus é um Deus que ainda continua trabalhando, em nome de Jesus, e nunca perdeu o controle de nada. Que assim seja. Vamos adorar a Deus.